Vamos lá, vamos classificar agora esse tipo penal. Sujeito ativo, qualquer pessoa, né? Eu gosto de colocar sempre um militar. Por quê, professora? Porque são crimes praticados contra o dever funcional, então, via de regra, nosso foco é o militar, tá bom? Sujeito passivo é administração militar. Este crime admite somente a modalidade dolosa, não admite-se culpa. Ou seja, aqui não há espaço para a culpa, tá? Não há espaço para culpa. Não há espaço para culpa, ok? Professora, mas e se então o funcionário ele se enganou? Ele abriu uma correspondência que não estava destinada ali ao setor dele, não estava destinado para ele, ou ele recebeu ali na instituição onde ele trabalha duas correspondências, recebeu várias correspondências e viu que ali tinha uma endereçada para ele. Ele falou, bora! Separou. Pegou aquela correspondência na cabeça dele, que era a dele, tá? Pegou a correspondência e separou do lado direito. Pegou as outras correspondências, reservou do lado esquerdo. Falou, beleza, agora eu vou entregar essas correspondências para os setores específicos, né? E depois eu venho e leio a minha correspondência. Pafou, entregou, sentou, abriu. Quando ele abriu, ele viu que não era a correspondência dele. Que era uma correspondência, na verdade, encaminhada para a instituição onde ele trabalha. Ele falou, putz, e agora? Pratiquei crime 325? Não, tá livre. Não praticou o crime 325. Por quê? Porque a conduta dele foi culposa. E esse tipo penal não admite a modalidade culposa. Ok? Isso é maravilhoso. O direito penal é incrível. Por quê? Porque se um tipo penal não admite a modalidade culposa e o agente pratica o crime na modalidade culposa, qual é a consequência? O fato é atípico. A conduta ela é não criminosa. Ok? Então, se por engano o funcionário devassa, ele abre, né? Devassar é abrir, é rasgar. Ele abre, ele rasga uma correspondência culposamente, né? Culposamente, porque essa correspondência ele pensou que era dele, mas não é. Ele não pratica crime algum. Ou seja, para responder pelo 325, o autor tem que saber, ter consciência, ter conhecimento o quê? Que essa correspondência não lhe pertence, que ela é destinada ou foi expedida pela instituição militar, ok? Vamos lá, a conduta, elemento subjetivo, objetivo é a violação ou divulgação indevida, né, de correspondência recebida ou expedida pela instituição militar e o impedimento que de comunicação. Os elementos, os objetos jurídico e material. Objeto jurídico, né? O Estado visa proteger, o Estado visa tutelar o quê? O sigilo das correspondências, a nossa garantia aqui constitucional. Ou seja, o sigilo das correspondências tem previsão constitucional e infraconstitucional. Essa previsão infraconstitucional, ela está onde? Ela está tanto no nosso CP, Código Penal Comum, como no nosso CPM, nossa legislação penal especial. Bora! E objeto material recai sobre o que essa conduta criminosa, né? A conduta criminosa vai recair sobre as correspondências e também, galerinha, sobre a comunicação, tá? Vai recair sobre as correspondências e sobre a comunicação. Momento consumativo dá-se com a violação, dá-se com a divulgação, tá? Dá-se com a divulgação, com a violação, bem como consuma-se no momento do impedimento de comunicação, ok?
A tentativa, ela é admissível? Sim, ela é perfeitamente admissível. Imagine o nosso funcionário lá da instituição militar que tem em suas mãos uma carta, né? Uma correspondência, uma carta, uma correspondência, pessoal, destinada à instituição militar, né? Destinada à instituição militar. E aí, no momento que ele está no momento que ele está abrindo, ele pega para abrir, pega aquele instrumento, né? Ele é muito cuidadoso, ele é enxerido, curioso, mas cuidadoso. Ele pega aquele instrumento para abrir. Quando ele põe a pontinha para abrir, o colega chega e o surpreende. Ele para. Crime tentado, ok? Então a tentativa, ela é perfeitamente admissível, ok? Este aqui então é o crime do curioso. Nós vamos agora para o crime do fofoqueiro. Qual que é o crime do fofoqueiro? É o 326, violação de sigilo funcional. Bora! Olha, tem uma coisa tão interessante nesse tipo penal, mas muito interessante, gente. Muito legal, muito legal. Conforme eu já disse, galerinha, estudar direito penal, ainda mais penal militar, é muito melhor do que comer brigadeiro, né? Muito melhor do que comer chocolate, muito melhor. Vamos lá então, olha só. Violação de sigilo funcional. Esse crime aqui, ele tem uma particularidade que eu vou destacar junto aqui com vocês. Então, bora aqui, ó. Violação de sigilo funcional. Veja bem, este crime aqui, ele não importa tão somente em violação de sigilo. É violação de sigilo funcional. Professora, por que sigilo funcional? O que significa esse violação de sigilo funcional? Esse sigilo funcional significa o seguinte, que o agente só responde por essa violação de segredo se ele tomou conhecimento do conteúdo sigiloso no exercício da sua função. Isso mesmo. Isso é muito importante. Memorize isso, preste bem atenção que eu vou repetir, ok? Violação de sigilo funcional. Para que o agente responda pelo crime do artigo 326, é indispensável, é impreterível que o sigilo violado tenha chegado ao conhecimento, esse conteúdo sigiloso, tenha chegado ao conhecimento do autor deste crime em razão do exercício da sua função. Do contrário, não há que se falar no crime do artigo 326. Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Ó, significa que o funcionário da instituição militar ou militar somente responderá por violação de um sigilo se ele tomou conhecimento desse fato sigiloso em razão da função que ele desempenha. É isso aí, fechou, perfeito. Ah, muito bem. Então, se ele tomou conhecimento desse conteúdo sigiloso, mas de maneira aleatória, nada tem a ver com a sua função, e aí ele divulgou esse sigilo, ele então não pratica o 326. Não pratica o 326. Para o agente militar ou funcionário da instituição militar responder pelo crime do artigo 326, ele tem que ter violado um sigilo do qual ele teve conhecimento em razão do exercício da sua função. Se a divulgação de um fato sigiloso nada tiver a ver, nenhum nexo com a função que ele exerce, não há que se falar do crime do artigo 326. Essa é uma particularidade bem importante que eu preciso que vocês tomem nota, que vocês compreendam, que vocês memorizem, tá? Então vamos lá. E este criminho aqui, tá? Este criminho aqui do fofoqueiro, ele pode ser realizado de duas maneiras, tá? Este criminho, ele pode ser realizado de maneira direta
tá? Ou de maneira indireta. De maneira direta, quando o próprio funcionário, de maneira direta, ele fala, tá? Ele conta, ele divulga, ele diretamente revela, ele mesmo, tete a tete com outra pessoa, ele apresenta, ele fala, ele divulga, ele mostra o conteúdo sigiloso. Essa é a prática do crime de maneira direta, na conduta de revelar. Revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo ou função. Revelar fato de que tem ciência, mas tem ciência de qualquer maneira? Não! Um fato sigiloso, que ele tem conhecimento em razão do quê? Em razão do cargo, em razão da função, e que deva permanecer em segredo. Então, em razão da função que ele desempenha, em razão do setor que ele trabalha, imagina que ele trabalha no setor de inteligência, ok? Lógico que ele tem informações que são sigilosas. Mas por que ele tem acesso, por que ele tem conhecimento a essas informações sigilosas? Porque ele trabalha no setor de inteligência, que está investigando determinada ação, ok? Então ele não pode revelar, certo? Ou, se ele não revela de maneira direta o fato sigiloso que ele tem conhecimento em razão do cargo ou função, qual é outra maneira de praticar o crime? Ele facilita a revelação, tá? De maneira indireta. Como que ele pratica este crime? De maneira indireta. Facilitando a revelação. Esse facilitando a revelação, galerinha, é o mesmo que também podemos usar outro termo. Oportuniza. Ok? Ele oportuniza a terceiro essa revelação. Ele oportuniza a terceira essa revelação, tá? Licença que a caneta caiu. Olha só. Imagina que ele tem um documento sigiloso. Tem lá um relatório, que ali neste relatório tem fatos, sigilosos, tá? O que ele faz com este relatório? Ele deixa este relatório sobre a sua mesa, com a porta de sua sala aberta, sabendo que há pessoas transitando, entrando e saindo da sua sala. Ele está diretamente contando o segredo dessas pessoas? Não! Mas ele está facilitando a sua revelação. Porque qualquer um pode chegar, tomar conhecimento do que está escrito ali naquele relatório. Tomar conhecimento do conteúdo sigiloso. Quando ele assim age, ele pratica este crime, mas na modalidade indireta. Facilitando, oportunizando o conhecimento desse sigilo para outras pessoas, ok? É facinho, né, pessoal? Também, galerinha, também é um crime o quê? É um crime subsidiário, é um tipo penal reserva, porque a pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave, ok? Se não constitui crime mais grave, tá? Agora, se ele revela, este segredo, a troca de vantagem devida ou exige uma vantagem devida, nós podemos ter outros crimes em tela mais gravosos. Diante disso, o 326 vai ceder espaço para o crime mais grave. Sempre assim, tá? Quando você vê no tipo penal a partícula condicionante C, ok? Então, as condutas
São duas, pessoal. Ó, as condutas são revelar ou facilitar a revelação. Quando ele revela, ele pratica este crime de maneira direta, tá? Revelar é o mesmo que contar, propagar, falar aos quatro ventos, né? Soprar aos quatro ventos uma informação sigilosa. E quando ele facilita, ele pratica este crime de maneira indireta. Ele oportuniza, ele favorece para que terceiros tomem conhecimento deste conteúdo sigiloso, tá? Ou ainda, ele conversa sobre um fato sigiloso, né? As portas abertas, com as portas abertas. Ou conversa sobre um fato sigiloso diante de qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Então, ele pode também estar o quê? Facilitando, né, a revelação deste segredo e não literalmente revelando. Agora, se ele senta numa mesa de bar, né, e aí começa a conversar com o garçom, contando todos os fatos sigilosos, ele não está facilitando, ele está revelando, tá ok? Agora, se ele senta em uma mesa com outro militar, né, em um local público para tratar ambos, né, tratarem deste assunto sigiloso, mas conversam em tom alto, eles não estão propriamente revelando, mas eles estão facilitando a revelação, porque pessoas ao seu redor podem tomar conhecimento deste assunto sigiloso. Então, a definição desse tipo penal. O tipo penal sob análise consiste na conduta do funcionário público de instituição militar, tá? Que em razão do cargo tem conhecimento, ele tem ciência de fato que deva permanecer em segredo e dolosamente, que não há espaço para culpa, dolosamente revela esse segredo ou facilita a sua revelação. Assim... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.